Sociedade Catarinense de Pediatria para conversar a respeito da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Esse tema é muito importante, nós estamos aqui juntos para fazer uma parceria, né, de mãos dadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Catarinense de Pediatria, junto com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e algumas colegas médicas que vão estar aqui conversando com a gente, trazendo os pais, as famílias, os colegas pediatras, para todos nós estarmos juntos nessa conversa. Para a gente começar essa conversa, eu vou chamar então a doutora Catarina e também a doutora Cristiane para estarem com a gente. Vamos convidá-las para estarem aqui com a gente hoje. Vamos convidar, se vocês puderem me convidar, Catarina, pedir para entrar aqui junto, vamos ver se a Catarina vai conseguir estar aqui com a gente. Pede solicitação para participar conosco e a gente já vai aceitando e vai dar tudo certinho. Oi, Catarina, bem-vinda. Olá, boa noite, Tati, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês, né, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Isso, a Cris, eu vi que ela entrou também. Cris, manda um convite ali para participar que eu aceito e você participa aqui com a gente. Vamos ver se vai dar certinho aqui para a gente convidar a Cris. Pronto, já mandei o convite. Agora vamos esperar que ela entre aqui com a gente também, para a gente ter essa conversa essa noite, né? Então, nós estamos aí na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A Cris entrou com a gente também. O time está completo, então, hoje, para a gente conversar aqui, né? Então, damos mais uma vez as boas-vindas às nossas convidadas, que logo vão estar se apresentando também, e as famílias, aos colegas pediatras, todos que estão conosco aqui nessa noite. E vamos conversar a respeito desse tema tão importante, né? Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Eu sou Tatiana Lemos, sou médica pediatra, diretora de Ações Sociais e Comunitárias da SCP, e estou aqui com vocês hoje, né, para ser moderadora e ouvir essas profissionais tão capacitadas, especializadas nessa área de lidar com a gravidez na adolescência, com o desenvolvimento puberal, com o psicológico também dessas meninas, mães, né? E todos esses assuntos que são tão importantes, delicados, mas que a gente precisa estar juntos trabalhando. Então eu vou pedir a gentileza de que a Catarina e depois a Cris também se apresentem, conversem um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando, e também convidamos vocês a enviar essa live, convidar familiares, outras pessoas para estar aqui com a gente também e conversar sobre esse tema tão importante. Oi, Tati, boa noite, então. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Boa noite, Cris. É muito importante, né? A gente organizou esse evento pensando na importância que existe na prevenção da gravidez da adolescência, né? Então, meu nome é Catarina Costa Marques, eu sou médica pediatra, especialista em adolescência, psicóloga e orientadora parental. Acho que a gente precisa trabalhar de uma forma transdisciplinar, né, com relação à gravidez na adolescência, porque é uma questão que atinge em vários setores, né? A saúde mental, a saúde física, a questão social, né? Então tá tudo muito integrado e a gente precisa trabalhar o adolescente, a escola, a família e os profissionais de saúde, né, Tati? Perfeito, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, Catarina. Cris. Meu nome é Cristiane Santos, eu sou médica ginecologista e obstetra, sou diretora de publicações científicas da Sociedade Catarinense de Ginecologia e gostaria de agradecer o convite e reforçando o que a Catarina falou da importância, né, desse assunto, especialmente no nosso país, que apresenta taxas de gestação na adolescência tão altas, acima da média mundial, inclusive, com disparidades ao redor do nosso país. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar atento para isso, e essa é a Semana Nacional de Prevenção, né?
Isso aí, muito, muito bem-vindas. Lembrar que, às vezes, a gente acaba achando que isso está um pouco longe de nós, né? Mas é uma realidade bastante presente no nosso país. A gente sabe que tem um pouquinho de diferenças regionais, né? Tem lugares de maior vulnerabilidade, a gente vai conversar sobre isso, que inclusive são fatores de risco, que nós vamos ter taxas mais altas, outros lugares com mais acesso ao estudo, né? As famílias também mais estruturadas, a gente tem uma taxa menor, mas no nosso país, em média, por hora, nascem 5 crianças de mães com menos de 14 anos, né? Menos de 15 anos, até 14 anos no nosso país. É um número muito assustador, né? A gente pensar que essas crianças estão tendo outras crianças e tudo que isso vai gerar na cabeça, no coração, na saúde, né? No impacto realmente social, escolar, emocional dessas crianças como um todo, né? Tanto das mães quanto dos seus filhos. E eu queria começar trazendo uma pergunta para as duas, né? Para ouvir vocês a respeito dos impactos, né? Quando uma adolescente acaba engravidando, que impactos isso acaba gerando do ponto de vista psicológico, físico, social? Como é que vocês veem isso na prática, né? Que impactos a gente acaba percebendo que acontecem na vida desses adolescentes e das suas famílias? Posso começar, Tati? Pode. Então, acho que é muito importante primeiro a gente conceituar essa questão do impacto que uma gravidez na adolescência traz para uma menina que ainda está em formação em todos os aspectos, né, do ponto de vista emocional, psicológico, físico, né? E o que a gente percebe é que a gravidez na adolescência ocorre em geral, em adolescentes que estão num processo de vulnerabilidade emocional. O que é isso, né? São adolescentes que têm uma baixa autoestima, uma carência afetiva, têm uma dinâmica familiar nada funcional, né? Tem uma dificuldade de diálogo na família, e essa vulnerabilidade emocional faz com que ela fique com maior risco de engravidar nessa fase da adolescência, né? Então, do ponto de vista de saúde mental, os impactos são enormes, porque essa adolescente tem uma maior chance de desenvolver ansiedade durante a gravidez, ela vai ter mais medo, ela vai ter mais conflitos familiares, ela vai ter depois, no pós-parto também, os índices de depressão, de ansiedade, são bem maiores do que na população de mulheres adultas. Então, a gente tem que falar muito de prevenção mesmo, em função dos impactos tão sérios na saúde física e na saúde mental desses adolescentes. E quando a gente fala em saúde física, né, do ponto de vista obstétrico, a gente sabe que gestações na adolescência, que são abaixo de 19 anos, estão mais associadas a parto prematuro, a complicações como diabetes, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, aumenta o risco de mortalidade, tanto materna quanto neonatal, porque o aparelho reprodutivo feminino não estaria preparado para comportar uma gestação ainda neste momento, né? Também a gente tem mais taxas de cesariana, e aí envolve uma questão tanto física quanto psíquica, porque um trabalho de parto, de uma gestação não planejada na adolescência, é difícil de ser tolerado e suportado por uma menina, né? Porque o trabalho de parto requer uma disponibilidade muito grande. Então, como a Catarina falou, né, a gente precisa muito ter empatia e cuidado por essas meninas, e acho que o que a Catarina trouxe é muito importante, que a gestação na adolescência, muitas vezes ela entra nesse espaço de vulnerabilidade das meninas, e a gente, como obstetra, eu lembro que eu tinha um professor meu que ele falava que, às vezes, ser mãe é o melhor que essa menina pode ser nesse momento. Uhum. Então, essa coisa da autoestima pega muito, né? Sabe que eu trabalho bastante na rede pública, né? E a gente
pega essa realidade que quanto mais vulnerabilidade nas áreas com uma questão social mais comprometida, a gente tem um índice maior, né? Então isso é muito claro. Mesmo na mesma cidade, os bairros onde a gente trabalha que tem uma vulnerabilidade maior, a gente tem mais presença dessa gestação na adolescência, e não foram poucas as vezes, Cris, que eu tive pacientes que acompanhava, que elas disseram assim que elas inclusive queriam ser mãe na adolescência, porque as suas amigas também eram mães, e então era o desejo delas de pertencimento, era também ser mãe, né? Enquanto que elas acabavam não conseguindo vislumbrar tudo que tinha ali pela frente e quantos riscos elas estavam assumindo com esse desejo, né? O abandono da escola, evasão escolar, né? Não vai conseguir terminar os estudos ali, vai ter que ser mais tarde, vai ser mais difícil. Pode conseguir, sem dúvida pode, né? Mas especialmente se não tiver uma rede de apoio ali, o pai presente, né? Porque muitas vezes esse adolescente também, pai, acaba indo embora e ela fica sozinha. E toda essa outra sequência de questões, inclusive, que vocês trouxeram aqui para nós, de saúde mesmo, do bebê e da mãe, que a gente vai estar trazendo um risco enorme, né? Então, realmente, muitas vezes elas acabavam não conseguindo perceber o quanto elas perdiam com esse desejo, como você trouxe, né, de que, puxa, o melhor que eu poderia ser nesse momento era ser mãe. Mas tem muito mais coisas ali para ela, e eu acho que nisso, né, vou trazer uma pergunta para a Catarina agora. Catarina é psicóloga e também pediatra, e é a partir de que momento que a gente vai começar, falando em prevenção, num consultório pediátrico, a trabalhar sobre isso, né? Quando que é o momento, de que forma que a gente começa a introduzir esses assuntos na pediatria e trazendo isso para os pais também, porque às vezes eles têm muito medo de falar sobre isso, né? Acham que se falar desse assunto vai estimular, fazer com que essa menina procure logo e engravide mais cedo. Exato. Nesse aspecto, a gente percebe que o pediatra tem um papel fundamental, né? É o profissional de saúde que acompanha essa criança, né, nas consultas de puericultura, desde o nascimento até o final da adolescência, né? Acho que é importante a gente reforçar que, segundo o ECA, a adolescência começa aos 12, vai até aos 18, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ECA dos 10 aos 18, né? Então, assim, o pediatra, ele vai estar acompanhando essa família e está fazendo um papel preventivo de atenção a essa família, e esse vínculo que o pediatra tem, ele é insubstituível, né? Então é muito importante que o pediatra esteja preparado e com uma escuta ativa, que desenvolva um vínculo com essa criança e com esse adolescente, né? Para que ele consiga perceber sinais dessa vulnerabilidade emocional. E quando começar a falar sobre isso, né? Eu acho que o pediatra tem um papel, né, nesse processo de uma forma bem precoce, né? Na criança, o pediatra vai começar a falar um pouco do corpo, dos limites, do cuidado com o seu corpo, né? Até para prevenção de abuso, né? O que pode, o que não pode. No início da puberdade, então, é importante que o pediatra aborde questões das mudanças corporais, né? Como é que o corpo da criança começa a mudar, né? É importante que o pediatra também fique atento a esses aspectos, tanto do ponto de vista físicos relacionados à puberdade, quanto emocionalmente, né? Porque o início da adolescência ali é cheio de mudanças, né? Biopsicossociais, né? E então, a prevenção da gravidez na adolescência, ela precisa ser tratada lá desde o início, né? Lá da consulta ali, com uns 4, 5 aninhos, o pediatra já pode abordar essas questões do corpo, depois as mudanças corporais, e na adolescência, aí ele vai ter um papel fundamental de falar claramente, de uma forma assertiva, clara, transparente, sobre os métodos anticonceptivos, a intenção de iniciar a vida sexual. Seria importante que o pediatra, como profissional de saúde, consiga identificar quando que essa menina vai começar a sua vida sexual, né? A gente sabe que grande parte dos adolescentes começa a vida sexual ali na adolescência, e a gente tem um início cada vez mais precoce, né? Do início da vida sexual, e que esse início da vida sexual, essa menina já tenha
estratégias, ela já saiba sobre os métodos contraceptivos, ela já tenha as informações necessárias para que ela exerça de uma forma responsável e segura, protegida, né? Então, o pediatra tem um papel fundamental e de encaminhamento para o ginecologista quando necessário, né? Quando tiver alguma dúvida sobre as questões ginecológicas, sobre os métodos contraceptivos, né? Quando ele sentir que está escapando ali das consultas só pediátricas, ele precisa fazer esse encaminhamento para o ginecologista. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Equipe. Perfeito. A próxima pergunta eu já vou fazer depois para a Cris, justamente sobre qual é esse momento do encaminhamento para ela, né? Mas lembrar que, pelos dados que nós temos, cerca de 1/3 dos adolescentes do nosso país iniciam a vida sexual entre 13 e 17 anos. Então, muitas vezes, né, a gente como pai vê os nossos filhos crescendo e são sempre pequenos para nós, são sempre os nossos bebês, e até o próprio pediatra, muitas vezes ali vendo essa criança crescendo, não, mas creio que não seja necessário, ou não, não pensa nisso, não fala sobre isso, não tem dúvidas a esse respeito, ou ainda nem se pergunta sobre isso. A gente deve sempre manter esse diálogo aberto, né? Gosto de pensar sempre nesse momento da menarca, ali, da primeira menstruação da menina, quando a gente vai explicando sobre o que está acontecendo no corpo dela, uma das coisas para falar a partir de agora você já pode engravidar, né? Então, ir trazendo esse assunto aos pouquinhos, e isso vai sendo sempre alvo, e deixar perguntas, né, abertas. Você tem alguma dúvida? Né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque muitas vezes, se a gente esperar só da família ou do adolescente, esse assunto não vem, fica-se ali no peso, tamanho, exames de rotina, e acaba deixando de lado a sexualidade, que é uma parte importante, indivisível do ser humano. A gente precisa trabalhar, é nossa responsabilidade também, e o início realmente precoce da educação sexual, que não é sexualizar a criança, mas falar sobre as partes do corpo, como a Catarina falou, proteção do abuso sexual, explicando os limites, o que pode, não pode, quem não pode tocar, beijar, ver, isso tudo vai trazendo sempre essa ponte aberta. Eu vejo, assim, algumas vezes que acontece, Catarina, talvez você deve pegar isso também no consultório, principalmente na parte psicológica, que às vezes os pais vão tentar resgatar essa conversa na adolescência, que se perdeu ali da infância para a adolescência. E aí esse assunto que já é mais íntimo, os adolescentes acabam muitas vezes não abrindo aos pais e procurando outras pessoas, internet, redes sociais, outros amigos, e que podem trazer informações muito perigosas e colocar esses adolescentes em risco, né? Com certeza, Tati. E uma coisa que você falou que é super importante, né? Às vezes os pais não conseguem lidar com a sexualidade dos seus filhos. Então tem uma negação da sexualidade. Eles ficam achando que é muito cedo, né? E isso é um mito, né, gente? A gente precisa quebrar esse mito. Nós, profissionais de saúde, como pediatras, nós não podemos ser propagadores desse mito, né? A gente não vai estar dando ideia, né? Muito pelo contrário. Geralmente, tanto os profissionais quanto a família vai estar sempre atrasado, né? Porque o adolescente já está pensando, sim, ele já tem acesso a muita informação através da internet, das redes sociais. Então, não tenham medo de falar sobre o tema, porque muitas vezes eles acabam buscando de forma distorcida essas informações, através da pornografia, das redes sociais, né? Então, essas informações muitas vezes vêm de um jeito meio torto, meio distorcido mesmo. E os resultados, os estudos mostram para nós que quanto mais a gente explica, quanto mais informados, na verdade, menos gravidez na adolescência a gente vai ter, né? Cris, eu queria ouvir a tua opinião a esse respeito também, e se tu puderes trazer para nós também como funciona essa parceria da pediatria com a ginecologia obstetrícia, quando que essa adolescente vai ser encaminhada, deve ser encaminhada, de que forma funciona essa parceria na prática? Então, geralmente, assim, o que chega no consultório muito, né, da ginecologista é a mãe pergunta, em que momento eu devo trazer minha filha? E aí eu sempre digo para elas, olha, eu acho que assim, quando ela menstrua a primeira vez, já vale a pena agendar uma consulta para a gente estabelecer um vínculo, eu vou explicar algumas coisas para ela, exatamente o que a Catarina falou, das mudanças que vão ocorrer no corpo dela, das coisas que ela pode sentir, que são normais, e aí a gente já começa a estabelecer esse vínculo e abrir essa porta, e eu sempre daí
quando eu atendo adolescentes ali, 12, 13 anos, eu deixo essa porta aberta e eu sempre esclareço para elas, olha, a partir de agora, se tu desejar agendar uma consulta sem a tua mãe, é teu direito, por lei, e tudo que tu falar aqui dentro vai ficar entre nós. Sempre pergunto, né, e aí quando elas voltam, como é que tá, se está se relacionando com alguém, isso é outra coisa que é muito importante, a gente ter essa porta aberta para igualdade de gênero, né, e a identidade sexual, porque às vezes elas não têm abertura em casa para falar sobre isso, e o profissional de saúde pode ser esse espaço delas se comunicarem. Mas eu sempre tento que elas venham precocemente em função do vínculo, em função de ir explicando o que se passa em cada momento na vida delas. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui, já que a nossa live é sobre prevenção de gravidez na adolescência, é a sexualização precoce, né? E eu acho que o nosso país tem um problema bem sério a respeito disso. E aí eu tô falando, não é da menina de 14 anos, eu tô falando da menina de 5, 6 anos, que muitas vezes as mães, os pais começam a incentivar a roupa, o salão de beleza, a unha, e assim, eu falo, ou perguntam, já tá namorando? Tem um namoradinho na escola. Criança não namora, né? Então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso também. A gente não pode negar lá na adolescência, mas a gente tem que cuidar das nossas crianças, né? Deixar as crianças serem crianças. Serem crianças. Perfeita colocação, Cris. A gente vive um tempo realmente assim de muito descuido a esse respeito, né? As redes sociais também trazendo a comparação, a sexualização das crianças querendo parecer com os influencers, né? Essas pessoas com um corpo escultural inacessível, e todas essas questões fazem parte dessa cultura da sexualização precoce, enquanto nós deveríamos proteger a infância e a adolescência, né? Às vezes os pais até dizem assim, não, mas não vou falar sobre esse assunto porque a menina dessa idade deveria estar falando sobre isso, ou ouvindo esse assunto. Mas as músicas, né, que essas crianças muitas vezes dançam, as roupas que elas usam, os vídeos que elas estão gravando inocentemente, sendo postado pelos pais, sexualiza elas, né, trazem esse olhar aí abusador e inadequado sobre as nossas crianças. Perfeita colocação, Cris. Então, né, a partir do momento ali da primeira menstruação, quiséramos nós que todas as crianças acompanhando com um pediatra, porque nós cremos e defendemos na SCP e na Sociedade Brasileira de Pediatria que toda a criança e adolescente precisa e merece um pediatra para chamar de seu, né? Devem ter acesso a esse profissional e aos encaminhamentos pertinentes, sendo um deles justamente esse acompanhamento acolhedor da ginecologia e obstetrícia, né? Que bom que a gente está trabalhando aqui em equipe e que bom que isso possa se estender para a prática dos nossos pacientes também. Catarina, que fatores emocionais, principalmente, tu pode destacar para nós que seriam fator de risco que os pais, os profissionais de saúde podem observar nos adolescentes? A gente sabe que a maioria das vezes o adolescente ele fala mais com o comportamento, né? E o comportamento deles também é diferente. Muitas vezes um adolescente em depressão não fica tão triste, ele fica mais irritado, mais bravo. Então, como a gente pode tentar ler e perceber um pouquinho melhor os nossos adolescentes através do comportamento deles, falando em risco de gravidez na adolescência? Então, a gente falando da prevenção da gravidez, a gente fala de vulnerabilidade emocional. E para a gente perceber, para a gente conseguir sentir que esse adolescente está num processo de vulnerabilidade emocional, a gente precisa ter um vínculo mais próximo, a gente precisa ter uma escuta mais ativa, sem julgamento, com uma aceitação, para que esse adolescente consiga se sentir aberto para falar das suas questões, dos seus problemas, né? Muitas vezes esse adolescente ele não vai falar claramente sobre isso. E aí vem a importância dos pais estarem conectados com o comportamento dos filhos, porque muitas vezes, como você disse, né, Tati, não é falado
mas é percebido através de ações. Então, a queda do rendimento escolar é um sinal que os pais precisam observar. Um adolescente que começa a ficar muito isolado socialmente, né? Um adolescente que está mais irritado do que o normal ou mais ansioso do que o normal. Tudo isso, todos esses sinais de mudança de padrão de comportamento podem fazer pensar que esse adolescente está mais vulnerável emocionalmente. E é muito importante que a família, então, procure a ajuda de um profissional qualificado para identificar o que está acontecendo, né? E aí, quando você fala, que a Cris falou também, né, que a consulta da adolescente, ela não precisa que os pais estejam presentes. E acho que é muito importante que a gente frise isso, mas que, nesse sentido, não há uma intenção de colocar os pais à parte, né? A gente não está excluindo os pais do processo. Não, muito pelo contrário, né? A gente precisa que esse espaço seja um espaço seguro de escuta para que essa adolescente consiga falar, né? E que, dessa forma, a gente possa, sim, incluir a família, incluir a escola e fazer esse trabalho onde todos nós, né, profissionais, família e adolescentes, a gente caminhe para isso, para a prevenção, né? Não tem nada melhor do que a prevenção. E vínculo é uma excelente ferramenta de prevenção. E uma coisa que na pediatria é muito juntar família e criança, adolescente, né, profissional de saúde, não é o sentido de separar. E antes de passar para a Cris, lembrar também que esse vínculo, às vezes os pais se preocupam, né, mas aí eu não vou saber o que está acontecendo com meu filho. O nosso objetivo não é esse, pelo contrário, é abrir essa conversa, abrir esse espaço de segurança para que criança, adolescente, né, sempre possam falar. O estatuto permite, então, que na adolescência permitido por lei, como a Cris já tinha trazido para nós, a Catarina lembrou aqui, de que esse adolescente seja atendido mesmo na ausência dos pais, para alguma questão que ele entenda que precise trazer e não se sinta seguro de outra forma, né? Mas lembrar que esse vínculo, ele pode ser quebrado e deve ser quebrado caso tenhamos ali alguma situação de risco do adolescente, né? Por exemplo, um adolescente que coloque ali que tenha uma ideação suicida, que tenha alguma questão ali que leve em risco, né? De repente está num relacionamento ali com alguém mais velho, lembrar que toda relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, né? Então, não é um casamento, não é um namoro, né? É um crime. Então, em algumas situações, realmente, a gente vai precisar chamar essa família, mas para que os pais não se sintam realmente amedrontados ou intimidados ou deixados de lado, mas pelo contrário, excluídos, exato. O nosso objetivo é trazê-lo junto, né, Cris? E uma coisa que eu sempre abordo para as mães, no consultório eu converso bastante, dessa coisa da gente deixar a porta aberta, e isso começa lá na infância. Eu acabei de passar por uma adolescência, porque minha filha tem 20 anos, né? E aí lá na infância, quando a criança começa a perguntar sobre o seu corpo, sobre a sua genitália, ou começa a ter alguns atos mais, ela descobre que tem um corpo e que aquele corpo dá prazer e tudo mais, e muitas vezes os pais, inocentemente, falam que é feio. Então, isso é feio, não faz isso que é feio. E às vezes esse é feio, ele vai fechando portas, né, ao longo dos anos. Então, pelo menos assim, na minha prática daí como mãe, eu sempre fui sanando as dúvidas da minha filha conforme elas apareciam. Então, ela perguntava uma coisa, eu não mentia, eu não enganava, eu falava sobre aquilo. Quando perguntava outra coisa, e assim eu ia falando. Claro que filho de ginecologista ouve falar de método contraceptivo. Eu digo que a Luísa com 9 anos dava aula de método contraceptivo e está sempre ouvindo falar dentro de casa, né? Então é mais fácil para a gente, mas é sempre conforme eles podem entender e conforme a curiosidade deles vai aparecendo e sem fechar essa coisa do é feio, né? Eu acho que, e ainda hoje, a gente tem muito material para os pais estudarem na internet de como abordar a sexualidade em casa. Eu acho que outra coisa bastante importante para os pais é a questão do consentimento. Os próprios pais, desde criança, ensinarem que precisa pedir para tocar no corpo, né? Ninguém toca no teu corpo sem consentimento. E isso é uma coisa que a gente aprende em casa. No profissional de saúde também, mas especialmente em casa.
E essa questão do estupro de vulnerável é uma questão muito problemática no nosso país e que aí a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. A gente sabe que a maior parte dos casos de estupros ocorrem dentro de casa, né, por pessoas próximas. Então, quando uma criança tem mudança de comportamento, como a Catarina falou, ou quando a criança tem alguma negação de ir na casa de um conhecido, os pais precisam olhar para isso com atenção, né? Não dá para ignorar os sinais. Uma dica que eu gosto de trazer para os pais, eu sei que tem aqui famílias, né, com a gente acompanhando, quando vem algumas perguntas que eles não se sentem seguros, ou uma pergunta que ele entende assim que seja imprópria para aquela idade, né, perguntar primeiro assim, o que você sabe a esse respeito? Porque muitas vezes a criança ou adolescente, ele já traz a resposta completa, né, então é isso, aquilo, é isso aí, puxa, é isso mesmo que você sabe a esse respeito, tá perfeito. Se houve uma resposta que mostra para nós uma distorção de conceito, a gente vai corrigir, né, trazendo os valores das famílias, a gente respeita isso, é muito importante. E depois sempre explicar se naquele momento os pais não se sentirem bem preparados para responder, né, pode falar assim, olha, agora eu não consigo te responder, mas hoje à noite a gente volta a falar sobre isso. E não deixar como se, tipo, deixa que vai esquecer, não vai mais perguntar, porque ele vai para a internet, ele vai perguntar para outra pessoa, ele vai, né, procurar em outro lugar e pode ser realmente muito mais perigoso. Voltar no assunto, responder e no final ainda deixar uma pergunta aberta, né? Você ficou com alguma outra dúvida? Quer perguntar sobre isso? E quando os adolescentes ou até as crianças trazem esses casos, a gente procurar receber assim mesmo que naquele momento, inclusive, agora falando de coisas mais pesadas, mais difíceis, né? Como até, de repente, uma criança que traga alguma questão de um abuso, por exemplo, ouvir, né? Procurar segurar ali a ansiedade, mas me fala como foi, perguntas abertas, quem fez, aonde foi, como foi, e não o fulano colocou a mão lá, o ciclano fez assim, porque essas perguntas dirigidas, elas acabam confundindo, enfim, que a gente possa conversar sobre isso, às vezes até eu já tive pacientes que me procuraram sem a criança, sem o adolescente, para ter ferramentas, né? Como que eu falo com ela sobre isso? Uma menina estava namorando, a mãe marcou a consulta e não trouxe adolescente para conversar sobre como falaria sobre o assunto, né? Ou sobre criança também. Então, a gente vê alguns pais assim muito interessados, né? É bem gostoso de acompanhar isso. Tati, e eu percebo também que existem alguns pais que têm essa dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos. Acho que é a maioria, né? Alguns não têm. E tudo bem, né? Mas assim, dá para buscar informações, dá para eles tentarem conversar com os filhos, mas caso eles não consigam, o próprio profissional de saúde, seja o pediatra, seja o ginecologista, pode servir de mediador para trazer essas informações para adolescente, né? E uma outra coisa que eu percebo também é delegar a educação sexual para a escola, né? A gente sabe que ali na 5ª série, eles já têm, né, as aulas de ciências, ali já abordam a questão do aparelho reprodutor feminino, masculino, mas a gente em casa, a família precisa ter esse papel de falar sobre vínculo, sobre consentimento, sobre projeto de vida, né? São coisas mais profundas, além da questão fisiológica da relação sexual. O que a gente percebe é que muitas adolescentes, elas têm a informação, elas sabem como é que a mulher engravida, o que ela precisa fazer para não engravidar, mas a informação não basta, né? Porque existem todas as questões relacionadas à adolescência que faz com que essa menina, às vezes, primeiro, ela pode precisar usar essa gravidez como uma forma de pertencimento, conforme a gente já falou. Ela pode usar a sua sexualidade como uma forma de validação, né? Então, para existir, para ser vista, né? Então, nada substitui o papel da família. Então, quando a família não consegue abordar, e não dá para mais ficar esperando que o adolescente pergunte, porque tem adolescente que não vai perguntar, né? E a gente precisa sim abordar. E aí eu acho que é muito legal, uma coisa que eu gosto muito, e eu sempre converso com os pais para eles fazerem isso, é usar recursos midiáticos. Então, senta para assistir um filme e fala sobre isso, né?
assiste uma série e puxa esse assunto. O que você sabe sobre tal coisa? Para entender qual é o grau de compreensão que essa criança, esse adolescente tem acerca da sexualidade. E aí abre espaço para ela conseguir falar melhor sobre esse tema, né? Então, quando a gente não consegue falar diretamente, a gente pode usar essas ferramentas, esses recursos de filme, série, para introduzir e para trazer essas informações, e mais do que trazer informação, é saber o que esse adolescente, como é que ele está percebendo isso, como é que isso está na cabecinha deles, né? Sim, perfeito. A gente vai conversando e vai vindo um monte de link, né, e de coisa que a gente entende importante que não pode deixar de falar. Mas tem uma pergunta que apareceu para nós, né, de que material, que canais confiáveis que os pais poderiam se aprofundar no tema. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um site que é Pediatrias para Famílias, onde traz sempre vários assuntos, né, não só sobre esse, mas traz muitos assuntos ali de atualização, de explicação para os pais a respeito de situações referentes à saúde das crianças e dos adolescentes, né? A Sociedade Catarinense de Pediatria tem agora também o SCPcast, que é um podcast semanal, conversando ali sobre vários temas. Já vou levar também esse assunto ali como sugestão para a gente ter um podcast a esse respeito, que eu acho que é um assunto bastante pertinente, né? Eu gosto muito de uma profissional, a Leiliane Rocha, até tem um livro dela aqui, que é Como Conversar sobre Sexualidade com Crianças, então fala bastante sobre essa questão, especialmente sobre a prevenção né, do abuso, da violência, que a gente sabe que vai estar muito ligado à gravidez na adolescência, até porque abre portas, né, da sexualidade prática antes do momento, né? Mas antes de eu passar a próxima pergunta para a Cris, tem uma palavra que eu acho que a gente precisa trazer para nós, assim como pais, profissionais de saúde e tudo mais, que é uma palavra que a Catarina trouxe para nós, que é a questão de propósito, né? Da questão de alvo de vida. E a gente falou já um pouquinho sobre isso. Mas como é perceptível que quando a gente tem ali adolescentes que não percebem o seu potencial, né? Não sonham lá na frente o que pode ser, fazer, construir, do que quer para frente da vida, acaba muitas vezes não se preocupando em se proteger da gravidez na adolescência. E do quanto essa ponte, os vínculos e emoções saudáveis e bem, como se fosse assim, a gente usa uma expressão assim mais lúdica na pediatria, falando de crianças menores, aquele tanquinho emocional deles cheios, né? De palavras realmente de afirmação, de eu te amo, a criança ou o adolescente fez coisas erradas, o que você fez está errado, mas você é o meu amor, eu te amo incondicionalmente. E essa menina se sentir amada, respeitada, protegida dentro de casa, porque a gente sabe que muitas vezes essa gravidez na adolescência vai vir dessas faltas, dessas ausências, dessas lacunas emocionais, de informação, sociais, e acaba trazendo tantos prejuízos e tantos riscos aos nossos adolescentes, né? Certamente. Cris, pergunta para você. Hoje em dia, quais são os principais métodos contraceptivos que a gente utiliza na adolescência? Né, como que isso é orientado, de que forma que isso na prática é orientado ali para os pais, para os próprios adolescentes, como que isso acaba acontecendo? Então, gostaria de falar que no SUS a gente tem preservativo, pílula via oral, a gente tem anticoncepcional injetável trimestral, DIU. Recentemente o SUS incorporou o implante subdérmico na rede pública, ainda não está universal, digamos assim, porque o Ministério da Saúde comprou recentemente, isso é de 2025, e eu particularmente acho que os métodos contraceptivos de longa duração, eles são excelentes na adolescência, e isso às vezes a gente tem um mito, né, de que adolescente não pode usar DIU, por exemplo, e pode, né, pode e deve, e agora com um implante subdérmico, que é um bastãozinho que coloca no braço, que tem duração de 3 anos, eu acho que a gente vai ter um benefício muito grande para as nossas adolescentes no nosso país, né. O Peru já usa há muitos anos, o Uruguai também já tem adolescência há muitos anos, né, porque são métodos aí que duram 3 ou 5 anos, que cobre, digamos assim, a fase mais crítica da adolescência,
e que essas meninas não têm tanto receio, porque às vezes também elas chegam na unidade de saúde, a gente fala sobre o DIU, mas elas têm um pouco de medo porque é um pouco mais invasivo, às vezes elas estão recém começando a vida sexual e aí fazer um exame ginecológico, fazer uma inserção de DIU é uma coisa um pouco mais traumática. Acho que o implante vai nos ajudar bastante. Mas, na verdade, todos os métodos contraceptivos podem ser utilizados pelas adolescentes. E aí a escolha do método vai ser por ela, né, em conjunto com o profissional de saúde, tendo em vista a realidade daquela paciente, como é que é a adesão dela. Hoje a gente tem o celular com despertador que ajuda para o paciente lembrar de tomar pílula todo dia, mas essa conversa sobre método contraceptivo ela é muito importante e ela não precisa ser feita só pelo ginecologista, né? Eu gosto de lembrar sempre da atenção primária em saúde, né? Então, o médico generalista, o médico de família, o pediatra, todos podem abordar sobre métodos contraceptivos, porque eu também acho que contracepção é um tema de oportunidade. Então, quando o profissional de saúde tem a oportunidade de falar sobre isso com a adolescente, ele não pode perder esse momento. Porque se ele dissesse, não, eu vou te encaminhar para um ginecologista, ela pode chegar grávida já. Uhum. Então, tem que, no momento que essa porta abre, a gente tem que entrar nesse assunto. Catarina, muito preconceito ainda a respeito dessa questão do método anticoncepcional. Eu vejo, às vezes, até quando tem necessidade de indicação por outras questões, até médicas e tal, há muito medo, porque elas vão engordar, porque... Ainda tem. Né, ou quando às vezes é por um outro motivo, ou a gente fala tanto do anticoncepcional, quanto, por exemplo, até, não é bem o tema da nossa live, mas, por exemplo, da vacina do HPV, dá aquela ideia de que, pronto, se fez a vacina e agora ela vai ter relação sexual mais cedo, né? Exato. Então, aquela ideia de que isso vai trazer... Muitas vezes isso vai proteger, né? Claro. Mas a gente ainda tem bastante preconceito, né? Sim, e uma outra questão também, Tati, que eu vejo bastante aqui, é a questão dos métodos de barreira, né, que muitas vezes esses adolescentes têm relações sem ter um vínculo afetivo, não são relações estáveis, né, e muitas vezes não utilizam preservativo. A gente percebe aí um aumento das ISTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis, e em função disso a gente tem até visto um aumento da sífilis hoje em dia, muito grande entre os adolescentes, em função disso, né? Então, na primeira relação, usa o preservativo, na segunda, acha que já não precisa, e essa menina acaba ficando mais vulnerável a tanto uma gravidez indesejada, como também a desenvolver uma IST, né? Lembrando... Né, assim, pode falar, Cris. Lembrando que as ISTs, elas causam, inclusive, infertilidade, né? Então, é muito importante a gente explicar isso para as meninas, né? Da importância do uso do preservativo, de que várias ISTs são pouco sintomáticas nos homens e na mulher elas podem causar uma infertilidade, e aí a menina vai estar lá com 20 anos, quando ela quiser engravidar, ela não vai conseguir porque ela teve uma IST na adolescência. Então, isso do uso do preservativo, como a Catarina disse, é muito importante. A gente, de fato, tem visto que os adolescentes não usam mais preservativos, né? Porque nós somos de uma geração que viu muita gente morrer de HIV, e essa geração não vê mais nem as pessoas doentes por HIV, né? Uhum. Então, eles perderam o medo, só que esquecem de todas as outras ISTs que a gente tem, né? Das sequelas. O índice de sífilis, ele tá absurdo mesmo, né? A gente tem tido muitos casos nas gestantes, as crianças nascendo impactadas pela doença, porque muitas vezes não se trata o parceiro, né? Ou trata o parceiro, mas continua, ele infecta de novo, infecta a gestante. Então, são coisas que a gente realmente precisa prestar atenção. Lembrando mais uma vez, né, que o nosso objetivo é principalmente prevenir essa gravidez na adolescência. A gente não está falando de incentivar a relação sexual na adolescência, né? Entendemos que respeitamos os valores das famílias e tudo isso é uma coisa, uma conversa construída ali no consultório, mas
a gravidez vindo como o cume dessa relação, não, muitas vezes até não planejada, né, vindo dessas tantas ausências, dessa ausência de propósito, vai trazer repercussões muito grandes para essa adolescente, vai consolidar esses ciclos, né, de tantas vulnerabilidades que a gente precisa se posicionar como profissional de saúde. E, por fim, eu sei que a gente tem aqui alguns pediatras, também colegas trabalhando, assistindo e preocupados com esse tema também, né, de que forma que a gente pode tentar estreitar esse vínculo com a família? Sem quebrar a confiança do adolescente, sem afastar o adolescente, o que talvez está faltando ainda na formação dos pediatras a esse respeito, né? Eu me lembro, na minha faculdade, eu acho que pouca coisa eu tive a respeito da prevenção da gravidez na adolescência, né? Inclusive na época da residência também, eu acho que não era um tema assim que a gente abordava tanto. Já faz alguns anos, creio que deve ter mudado um pouco isso, mas o que a gente pode estar inserindo ali nessa formação dos colegas para trazer mais ferramentas para que todos nós possamos lutar por essa prevenção? Então, Tati, eu percebo que o pediatra, alguns pediatras ainda têm um certo preconceito sobre o adolescente, né? Então, eles gostam de atender os bebês, as crianças, mas quando a criança entra na puberdade, o adolescente não, o adolescente é chato, o adolescente... Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse tabu. Os adolescentes são ótimos. É muito gostoso de trabalhar com adolescente, porque eles têm essa coisa da plasticidade cerebral, então eles têm insights ótimos. Se a gente consegue manter um vínculo com esse adolescente, nós vamos ser mais uma figura de segurança, de informação, e informação segura, de qualidade. Não é na internet que eles vão procurar, é no próprio médico, no próprio pediatra, no ginecologista. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito que os profissionais têm. Acredito que a grade curricular dos próximos médicos, espero que tenha um pouco mais sobre adolescência. Eu, particularmente, na minha grade, tive muito pouco, né? Na própria residência de pediatria, a gente via muito pouco adolescente, né? Eu fui fazer adolescência exatamente porque eu sempre me identifiquei bastante, sempre gostei muito dessa questão dos mais velhos, né? Mas a gente precisa que os nossos pediatras se qualifiquem também para atender. A adolescente faz parte da pediatria, né? Uhum. A adolescência faz parte do atendimento pediátrico. E a gente tem que trabalhar com os adolescentes da melhor forma possível, né? Se qualificando tecnicamente, mas também com as habilidades interpessoais que o atendimento do adolescente requer, né? De ter uma escuta sem julgamento, de uma escuta ativa, de ficar atenta a alguns sinais não verbais que o adolescente dá, e aí a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso com os adolescentes e com as famílias também. É tão verdade isso, que a pediatria às vezes se afasta um pouquinho da adolescência, que a gente tem muito poucos profissionais pediatras, né? Que é justamente o pediatra especialista na adolescência. Então, realmente, muitas vezes acaba... Mas eu entendo que, assim como na família, quando a gente pega querer chegar no adolescente, querer acessar o adolescente na adolescência, tendo perdido esse vínculo, na pediatria isso também é uma verdade, né? Quando a gente constrói o vínculo, isso vai acontecendo, eles não querem ir embora do consultório pediátrico. Até tem um comentário aqui que ela manteve o filho com o pediatra até os 18 anos, né? Uma relação que se estende até agora com a filhada. Então, a gente tem essa experiência, quem já está aí com alguns anos de casa, né? De ver esses adolescentes nem querendo ir embora, né? Não quero mais ir, fazendo a foto, já estão maiores que a gente, mas ainda querem continuar na pediatria por causa do vínculo, do laço. E, sem dúvida, essa ponte, ela facilita a comunicação, ela facilita a abertura, facilita a confiança, né? Tanto em falar pra gente, quanto de ouvir de nós de que forma que eles podem agir, ou que medicamentos, ou que caminhos, né, que seriam mais seguros para eles naquele momento. Então, esse vínculo é muito importante, né? Cris? Eu acho que essa nossa live aqui tem uma importância enorme, né? E acho que uma coisa que a gente precisa mesmo cuidar das nossas crianças, manter essa proximidade com as nossas crianças, né? Acho que essa coisa do propósito é bem importante. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com as crianças com celular, tablet, enfim,
A gente vê muito a questão das famílias, cada um na sua TV ou no seu celular, sem um momento de integração. E os pais se afastam muito dos filhos. E na minha casa eu tinha meio como regra, assim, a janta era todo mundo sentar e jantar junto e contar sobre o seu dia. E esse era o momento que eu me aproximava da minha filha, que eu sabia o que ela estava fazendo. Acho que a gente levar e buscar nas festas, saber na casa de quem que está indo, com quem que está indo, o que está fazendo. A gente tem que ficar de olho nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Essa é a grande verdade. A gente tem que estar com uma lupa em cima deles. Porque aí, quando eles apresentam qualquer mudança de comportamento ou de sentimento, enfim, a gente vai enxergar. Agora, se a gente não olhar para os nossos filhos, fica muito difícil a gente enxergar isso, né? Uhum. Então, tem que ter isso dentro de casa. E os profissionais têm que ter esse olhar para além do corpo físico, né? Eles têm que olhar essa família, eles têm que olhar essa criança, esse adolescente, como é que ele está nesse ambiente familiar. O vínculo é uma ferramenta de proteção, né? A Catarina falou isso e é uma verdade. A gente já está chegando perto de 1 hora, eu vou deixar para vocês também trazerem uma palavra final, mas eu me lembro um dos primeiros pacientes que eu atendi na época da emergência na residência de pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão foi uma menina de 12 anos que chegou com a queixa de que ela não conseguia fazer xixi. E eu conto isso até em algumas palestras, algumas vezes quando eu vou conversar com pais a respeito disso que você trouxe, né, Cris? Da gente olhar, conhecer os nossos filhos, tocar neles, estar perto deles, perceber as diferenças, sabendo que tem estudos que mostram para nós de que uma refeição em família por dia já diminui o risco, né, de depressão na adolescência, de automutilação, tendências suicidas, simplesmente esse vínculo. Mas essa menina chegou pedindo, dizendo à mãe que ela não conseguia fazer xixi. E eu me lembro que eu pedi para ela deitar na maca que a gente tinha ali na emergência do hospital. E quando ela deitou e levantou a blusinha, ela tinha aquela linha Nigran, né? Aquela linha pretinha para os pais e tal que estão assistindo a gente aqui, entre ali a pubis e o umbigo, que geralmente está mais saliente ali na mulher grávida, né? E aquela barriguinha de gestante ali, o útero mais ou menos na altura do umbigo, em torno de 20 semanas de gestação. Mas ela não falou nada de que a menina estava grávida, ela não me falou nada a respeito. E eu me lembro que eu, parecendo ainda muito criança, né, há mais de 25 anos atrás, eu me lembro de perguntar para a mãe assim, sua filha tem namorado? Eu quis introduzir o assunto porque eu queria entender se ela percebeu, enfim, a questão da gestação que ela não trouxe. E ela bateu na mesa e falou para mim como que eu estava perguntando aquilo, que ela só tinha 12 anos e não sei o quê. E eu tive que chamar o staff, né, de plantão para falar para ela de que a menina estava gestante, ela não tinha percebido que a menina estava gestante. E eu lembro que quando a gente falou para ela, assim, ela sentou na cadeira e disse assim, o que eu vou dizer pro teu pai? Então a gente vê essa desconexão, né, da mãe com o esposo, com a menina, da menina com a família. E eu não percebi que a minha menina estava gestante de 20 semanas, com uma barriguinha na altura do umbigo, né? Será que eu não vi que ela não menstruou? 12 anos, ela não é acompanhada, enfim. Assim, essa história me marcou muito e nunca mais eu me esqueci. E mostra todas essas falhas, né? Todas essas ausências, toda essa desconexão. E é isso que a gente quer evitar, é isso que a gente defende. A prevenção da gravidez na adolescência pela proteção das nossas crianças e adolescentes, porque o silêncio não protege o adolescente. A gente não falar sobre isso, a gente não perguntar sobre isso, a gente não tirar dúvidas, não protege ninguém, né? Nem os pais, nem os adolescentes, nem os filhos dessas crianças também gestantes. Mas eu queria deixar então para vocês, nesses minutos finais, deixarem uma palavra final, alguma coisa que vocês acham importante, e agradecer mais uma vez o aceite de vocês para esse nosso convite e essa conversa tão gostosa a esse respeito. Eu queria reiterar essa questão que você trouxe, porque é preciso falar, né? E quando as famílias não falam, é mais importante ainda que o pediatra, que o profissional de saúde fale traga essas informações para o adolescente, não só informações, saiba como é que esse adolescente está lidando com a sua sexualidade, identificar se esse adolescente está numa vulnerabilidade emocional e que pode colocá-lo em risco, né, para uma gravidez
precoce. E uma questão que a gente não conversou hoje, mas que eu acho que também é muito importante, é trazer os meninos para essas discussões, né? Porque a educação sexual e a prevenção da gravidez na adolescência não pode ser tratada apenas como uma responsabilidade das meninas, né? É responsabilidade também dos meninos. A gente precisa incluí-los nesse processo. Então, até na própria consulta pediátrica, é importante que o pediatra também aborde com os adolescentes, com os meninos ali na puberdade, as questões relacionadas à prevenção da gravidez, né? Perfeito. Exatamente. Quero agradecer o convite e deixar aqui aberto o espaço, se alguém tiver dúvidas, que me mande no Instagram, enfim, nas redes sociais, que cuidem das nossas crianças, que deixem as nossas crianças serem crianças, que conversem com os adolescentes. Acho que o que a Catarina falou é super importante também, eu falo isso sempre no consultório. A responsabilidade tanto da reprodução quanto da contracepção sempre recai sobre a mulher, e a gente precisa ensinar os nossos meninos a se cuidarem também desde pequeninos. Acho que é isso. Nós agradecemos muito, né, mais uma vez, todos que estiveram aqui conosco. A gente vai deixar essa live salva aqui também nas redes sociais da Sociedade Catarinense de Pediatria. Vai estar lá no YouTube também, da Sociedade Catarinense de Pediatria. Acompanhem, né, as nossas redes, o SCPcast, a gente está sempre trazendo informações importantes. Estamos aqui com essa campanha agora nacional de que o pediatra precisa estar na atenção básica, né, porque nem todas as nossas crianças e adolescentes têm acesso ao serviço privado de saúde, mas na atenção básica eles também merecem e precisam desse acompanhamento pediátrico, né? E houve um comentário final aqui que eu acho que é importante ainda da gente encerrar, que o colega colocou da importância de essa adolescente, eventualmente gestante, ser acolhida e não ser abandonada, né? Não ser abandonada pelo pai da criança, não ser abandonada pelos seus pais, não ser abandonada pela sociedade e nem pelos profissionais de saúde, mas que a gente possa, lutando pela prevenção, acolher aquelas que ficarem gestantes na adolescência, porque vai exigir ainda muito mais cuidados, né? E atenção da nossa parte. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos deixar a live salva aqui. Se ficarem ainda algumas dúvidas, podem deixar também aqui nos comentários. E depois encaminhe, por favor, essa live também para que outras pessoas possam assistir, pensar sobre o assunto, reproduzir, né, esse assunto, porque ele precisa estar na boca das famílias, né, no pensamento dos pediatras, dos ginecologistas, e também dos nossos governantes, sem dúvida, para que a gente possa juntos lutar pela proteção da infância e da adolescência no nosso país. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Tati. Boa noite. Foi um prazer enorme estar com vocês. Só vou deixar um número aqui para a gente pensar. Em 2023, ocorreram 14 mil partos em meninas com menos de 14 anos no Brasil. Todos esses são estupros de vulneráveis. Em contrapartida, nós tivemos apenas 154 abortos legais nessa faixa etária. 1%. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. As nossas meninas proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Gente, um abraço para vocês e vai ficar lá a live salva aqui, então. Muito obrigada pela presença de todos. Nós estamos juntos nessa luta pela proteção das crianças e dos nossos adolescentes no estado de Santa Catarina. Obrigada. Boa noite.